Pessoal, estamos falando aqui sobre a tributação do patrimônio. Então, a nossa matéria agora que eu vou resumir aqui no nosso vídeo diz respeito ao ITBI. ITBI é um imposto de competência dos municípios, está previsto no artigo 156, inciso 2 da Constituição, e aqui eu trago a título ilustrativo a Lei Complementar 197, que diz respeito ao município de Porto Alegre. Lembrando que cada município possui a sua própria legislação, e aí, para analisar um caso concreto, é necessário ver a lei municipal. Esse imposto de competência dos municípios, ele tem como incidência, e ele contrasta e faz uma comparação com o ITCD, de competência dos estados, mas aqui qual é a diferença que nós podemos chamar a atenção? Ele é um imposto que incide na transmissão intervivos, então esse é o primeiro destaque, enquanto que o TCD é causa mortes, por ato oneroso, enquanto que o ITCD, a outra hipótese, é o ato gracioso, que é o contrato de doação, e aqui no ITBI, ele incide sobre bens imóveis exclusivamente. Então, não haverá incidência de ITBI sobre bens móveis, semoventes ou qualquer outra hipótese, apenas sobre bens imóveis. No artigo 156, parágrafo 2º, nós temos no parágrafo 2º aqui a hipótese de imunidade do ITBI para as operações societárias. Então, aqui é um incentivo à concretização de negócios e desenvolvimento de empresas. Se ocorrer uma operação de transmissão no âmbito de uma operação societária, observados esses requisitos, não haverá incidência do ITBI. E aqui a gente tem a regra que define a competência, o aspecto material da hipótese de incidência. No que diz respeito ao aspecto material, o ITBI incide, como nós falamos, por ato intervivos, transmissão intervivos, tem que ser um negócio jurídico oneroso e sobre os bens, os imóveis, sobre os bens imóveis. Então, a transmissão ocorre nessas circunstâncias, e aqui eu trago como ilustração o artigo 2º da Lei Municipal de Porto Alegre. O momento da ocorrência do fato gerador está no artigo 3º da Lei Municipal, mas a gente pode resumir como o momento da transmissão do bem, e sabemos muito bem que no que diz respeito à legislação civil, que regula a aquisição da propriedade, no que diz respeito aos imóveis, há necessidade de um documento, um título, e esse título ser levado a registro. É nesse momento que se concretiza efetivamente a transmissão. Não basta mera e simplesmente a tradição do bem. Então, eu já havia referido sobre o aspecto espacial, tem que se recolher o ITBI no local da incidência da situação do bem. No que diz respeito à apuração, o aspecto quantitativo é o valor atribuído ao negócio para a ocasião da venda, e ali nós temos sim um ato jurídico oneroso, em que há um valor atribuído para a hipótese de venda. Então facilmente a escritura pública seria a informação da base de cálculo, e as alíquotas para o município de Porto Alegre são de 3%. Então, aqui nós temos as hipóteses de algumas alíquotas diferenciadas, e aqui eu trago a possibilidade da reclamação, que é um recurso administrativo, um processo administrativo que pode ser aberto pelo contribuinte quando ele não concordar com a estimativa fiscal que o município tem atribuído para a base de cálculo. Então, aqui está previsto a hipótese de reclamação. O contribuinte é o cedente, no caso da cessão, o permutante, no caso da permuta, e nas demais transmissões, o adquirente do imóvel para os demais negócios jurídicos. Aqui nós temos a figura do responsável, no artigo 9º, e, resumidamente, é isso. Espero que tenha sido claro e didático, e fico à disposição para outras dúvidas que vocês possam